Quase acabando. Capítulo 28. Na manhã do quinto dia, ou antes, na tarde naquele dia, ouvi um passo diferente se aproximando, mais leve e mais curto. E dessa vez a pessoa entrou no quarto. Era Zilá. Vestia seu chale vermelho, tinha uma touca de seda preta na cabeça e uma cesta pendurada no braço. "Meu Deus, senhorita Jean", exclamou ela. "O que? Estão correndo rumores sobre a senhora em Gimmerton. Eu tinha certeza de que a senhora havia afundado no pântano de Black Horse, junto com a menina, até que o patrão me disse que foram encontradas e que ele as hospedou aqui. Imagine! Deve ter conseguido chegar a uma ilha no pântano, não é? E quanto tempo ficaram lá? Foi o patrão que as salvou, senhorita Jean? Mas a senhora não está muito magra. Não foi tão mal assim, foi?" "Seu patrão é um verdadeiro canalha", disse eu. "Mas ele responderá por isso. Não precisava ter inventado uma história. A verdade aparecerá, nua e crua." "O que está dizendo?" perguntou Zilá. "Não foi ele que inventou essa história. Lá no vilarejo é que dizem que vocês se perderam no pântano. E falei para Earnshaw quando voltei. Ei, Sr. Harrington, quantas coisas estranhas aconteceram desde que saí. É uma pena, pobre da moça Edine Lindin." Ele me olhou espantado. Pensei que não tivesse ouvido direito e lhe contei os rumores. O patrão escutou, sorriu e disse: "Se estavam no pântano, agora já saíram de lá. Neste momento, Nelidin está alojada no seu quarto. Pode dizer-lhe que vai embora quando subir. Aqui está a chave. Bebeu muita água do pântano e teria corrido para casa sem saber direito o que fazia, por isso a mantive aqui, até que voltassem os sentidos. Peça-lhe que vá imediatamente para a granja, se puder, e transmita meu recado de que a sua jovem patroa chegará a tempo de assistir ao funeral do pai." "O Sr. Edgar está morto?" perguntei ofegante. "Oh, Zilá! Zilá! Não, não está. Sente-se, minha cara senhora", respondeu ela. "Ainda deve estar doente. Ele não está morto. O Dr. Kenneth acha que ele ainda viverá mais um dia. Eu o encontrei na estrada e perguntei. Em vez de sentar-me, agarrei a minha touca e a capa e corri escada abaixo, pois o caminho estava livre. Quando entrei na casa, olhei ao redor procurando alguém que me desse notícias de Catherine. A sala estava banhada de sol e a porta escancarada, mas não havia ninguém por perto. Hesitava entre ir embora imediatamente ou voltar para procurar a minha patroa, quando uma leve tosse chamou a minha atenção para a lareira. Linton estava deitado no sofá, sozinho, chupando um pedaço de açúcar candy e seguindo os meus movimentos com olhos apáticos. "Onde está a senhorita Catherine?" perguntei severamente, supondo que poderia assustá-lo para que me desse essa informação, ao pegá-lo assim, sozinho. Ele continuou chupando o açúcar com a maior inocência. "Ela já foi?" "Não", respondeu ele. "Está no andar de cima. Ela não vai sair. Nós não vamos permitir." "Não vão permitir o quê, seu imbecil?" exclamei. "Leve-me já ao quarto dela, ou vai passar um mau pedaço." "Papai é que a fará passar um mau pedaço se tentar chegar lá", respondeu ele. "Ele disse que não devo ser indulgente com Catherine. Ela é minha esposa e é uma vergonha que queira deixar-me. Diz que ela me odeia e quer que eu morra. Assim poderá ficar com meu dinheiro. Mas não terá o meu dinheiro e não irá para casa. Não irá nunca. Pode chorar e adoecer o quanto quiser." E voltou à sua ocupação anterior, fechando os olhos como se quisesse dormir. Então recomecei. "Sr. Heathcliff, por acaso esqueceu da bondade de Catherine para com o senhor no inverno passado, quando dizia que a amava e ela lhe trazia livros e cantava para o senhor, e muitas vezes enfrentou a neve e o vento só para vê-lo? Ela chorava quando não podia vir uma única noite porque iria desapontá-lo. E o senhor sentia, então, que ela era 100 vezes melhor do que o senhor. E agora acredita nas mentiras que o seu pai lhe conta, embora saiba o quanto ele detesta a ambos. E alia-se a ele contra ela. Bonita demonstração de gratidão, não acha?" O canto da boca de Linton decaiu, e ele tirou o açúcar candy dos lábios. "Acha que ela veio ao Morro dos Ventos Uivantes porque o odeia?" Continuei. "Pense por si mesmo. Quanto ao seu dinheiro, ela nem mesmo sabe que herdará algum dinheiro. O senhor diz que ela está doente, ainda assim a deixa sozinha lá em cima numa casa estranha. O senhor mesmo já sentiu quanto dói ser abandonado dessa maneira. É capaz de lamentar os seus próprios sofrimentos, como ela também os lamentava, mas não tem pena dos sofrimentos dela." Eu derramei lágrimas, Sr. Heathcliff. Eu, uma mulher idosa, uma simples criada, enquanto o senhor, depois de fingir tanto amor e tendo motivos para quase adorá-la, guarda para si todas as lágrimas que tem e deita-se aí, bem à vontade. "Ah, é um rapaz egoísta e sem coração." "Não posso ficar com ela", respondeu ele de mau humor. "Não fico lá sozinho. Catherine chora muito e não posso aguentar. E ela não desiste, embora eu diga que vou chamar o meu pai. Uma vez o chamei, e ele ameaçou estrangulá-la se não ficasse quieta.
Só que ela recomeçou assim que ele deixou o quarto, gemendo e queixando-se a noite inteira, embora eu gritasse, irritado, porque não podia dormir. O Sr. Heathcliff saiu? Perguntei, percebendo que a miserável criatura não era capaz de sentir a menor pena das torturas morais da prima. Está no pátio, respondeu ele, conversando com o Dr. Kenneth. Parece que meu tio está mesmo morrendo, afinal. Fico contente, pois agora serei dono da granja Thrushcross. Catherine sempre falou da granja como a casa dela. Não é dela, é minha. Papai diz que tudo que ela tem é meu. Todos os seus belos livros são meus. Catherine me ofereceu todos os seus livros e os seus pássaros e seu pônei Mimi se eu conseguisse a chave do quarto e a deixasse sair. Mas eu lhe disse que ela não tinha nada para me dar, pois tudo já era meu. Então ela chorou e tirou o medalhão que trazia ao pescoço, dizendo que eu não ficaria com aquilo, pois eram 2 retratos numa moldura de ouro. De um lado a sua mãe e do outro meu tio, quando eram jovens. Isso foi ontem. Eu lhe disse que os retratos também eram meus e tentei tirá-los dela. A tola rancorosa não deixou. Me empurrou. Me machucou. Gritei bem alto e isso a assustou. Ao ouvir os passos do papai, ela quebrou o fecho e dividiu o medalhão ao meio. Deu-me o retrato da sua mãe e tentou esconder o outro, mas papai perguntou qual era o problema e eu expliquei. Ele ficou com o retrato que eu tinha e mandou que Catherine me desse o do pai. Ela recusou, então ele a derrubou, arrancando fora o medalhão e esmagou-o com os pés. E você gostou de vê-la apanhar? Perguntei. Tinha minhas razões para encorajá-lo a falar. Eu fechei os olhos, respondeu ele. Sempre fecho os olhos quando vejo meu pai bater num cão ou num cavalo, porque ele bate com muita força. Ainda assim, fiquei contente. No princípio, ela merecia ser castigada por ter me empurrado, mas quando o papai saiu, ela me fez vir à janela e me mostrou o rosto cortado por dentro, junto aos dentes e a boca cheia de sangue. Então recolheu os pedaços do retrato e foi sentar-se com o rosto contra a parede, e não falou comigo desde então. Eu às vezes acho que ela não pode falar por causa da dor. Não gosto de pensar assim, mas é maldade dela chorar o tempo todo. E parece tão pálida, tão selvagem, que dá até medo. E você consegue a chave se quiser, disse eu. Sim, quando vou para cima, mas não posso subir agora. Em que quarto está a chave? Perguntei. Ah, exclamou ele. Não vou contar para você onde está a chave. Isso é segredo nosso. Ninguém sabe, nem Harrington, nem Zillah. Aí está. Você me cansou. Vá embora. Vá embora! Cobriu o rosto com o braço e tornou a fechar os olhos. Achei melhor partir sem encontrar o Sr. Heathcliff e buscar ajuda na granja Thrushcross para libertar a minha patroa. Quando cheguei lá, foi enorme a surpresa dos outros criados ao me verem, e também a sua alegria. E quando souberam que a nossa patroazinha estava salva, 2 ou 3 já se dispunham a correr e gritar a novidade à porta do Sr. Edgar. Mas eu mesma me encarreguei de dar-lhe a notícia. Como o encontrei mudado, mesmo naqueles poucos dias. Jazia ali a própria imagem da tristeza e da resignação, à espera da morte. Parecia muito jovem, embora tivesse na realidade 39 anos. Qualquer um lhe daria no mínimo 10 anos a menos. Pensava em Catherine, pois murmurou o nome da filha. Toquei-lhe a mão e falei baixinho. Catherine está vindo, meu querido patrão. Ela está viva e bem de saúde e estará aqui esta noite, espero. Tremi ao perceber os primeiros efeitos daquela notícia. Ele se ergueu a meio, olhou ansioso à volta do quarto e voltou a desmaiar. Assim que se recuperou, contei-lhe da nossa visita compulsória e da prisão no Morro dos Ventos Uivantes. Disse-lhe que Heathcliff me forçara a entrar, o que não era bem verdade. Falei o menos possível contra Linton e não descrevi toda a conduta brutal do seu pai, pois minha intenção não era adicionar qualquer amargura à sua taça já quase cheia, se pudesse evitar. Ele adivinhou que um dos propósitos do seu inimigo era garantir a posse dos bens pessoais, assim como da propriedade para o filho, ou antes para si. Meu patrão não compreendia porque Heathcliff não esperara a sua morte, pois ignorava que ele e o sobrinho deixariam o mundo quase ao mesmo tempo. Compreendeu, porém, que era melhor alterar o seu testamento. Em vez de deixar a fortuna para Catherine, à sua própria disposição, resolveu deixá-la aos cuidados de fiéis depositários, dando a Cathy o usufruto enquanto vivesse, e aos seus filhos, se os tivesse. Dessa maneira, a fortuna não cairia nas mãos do Sr. Heathcliff, caso Linton morresse. Após receber as ordens do Sr. Edgar, despachei um homem para buscar o advogado, e os outros 4 fortemente armados para reclamarem a minha jovem patroa ao seu carcereiro. Tanto um quanto os outros demoraram muito a voltar. O homem que foi sozinho voltou primeiro. Disse que o Sr. Green, o advogado, não estava em casa quando chegou lá, e teve que esperar 2 horas pela sua volta. O Sr. Green disse-lhe então que primeiro tinha que resolver um pequeno negócio no vilarejo, mas estaria na granja Thrushcross antes do amanhecer. Os 4 homens também voltaram desacompanhados. Trouxeram a notícia de que Catherine estava doente, tão doente que não poderia deixar o quarto, e Heathcliff não permitiu que a vissem.
Ralhei bastante com aqueles estúpidos por acreditarem nessa história da carochinha, e não contei ao meu patrão. Resolvi levar uma tropa inteira ao Morro dos Ventos Uivantes quando clareasse o dia, e derrubar a casa inteira, literalmente, ao menos que a prisioneira nos fosse entregue sem rodeios. O pai iria vê-la. Jurei e tornei a jurar, nem que tivesse que matar aquele diabo na soleira da sua porta se tentasse me impedir. Por sorte fui poupada da viagem e da dificuldade. Eu havia descido às 3 horas da madrugada para buscar uma jarra de água e estava atravessando o vestíbulo com a jarra nas mãos quando uma forte batida na porta da frente me fez saltar. Oh, é Green, disse para mim mesma, lembrando-me. É apenas Green. E continuei meu caminho pensando em mandar alguma outra pessoa abrir a porta, mas a batida se repetiu. Não era alta, mas insistente. Pus a jarra no corrimão e corri para a porta. A lua cheia brilhava clara lá fora. Não era o advogado. Minha doce menina pendurou-se ao meu pescoço soluçando. Oh, Helen! Helen, o papai está vivo! Sim, exclamei. Sim, meu anjo está. Deus seja louvado, você está novamente em segurança conosco. Ela queria correr escada acima, ofegante como estava, até o quarto do Sr. Linton, mas obriguei-a a sentar-se e beber um pouco de água. Depois lavei seu rosto pálido e esfreguei-o com o avental para lhe dar um pouco de cor. Então disse que subiria primeiro para avisar da sua chegada, e implorei-lhe que lhe dissesse ao pai que estava feliz com o jovem Heathcliff. Ela me olhou espantada, mas logo compreendeu por que a aconselhava a dizer tal falsidade, e garantiu que não se queixaria. Não tive coragem de assistir ao encontro dos dois. Fiquei do lado de fora do quarto durante 15 minutos, e depois mal consegui chegar perto da cama, mas tudo estava calmo. O desespero de Catherine era tão silencioso quanto a alegria do pai. Ela o amparava, aparentemente tranquila, e ele fixava o rosto no da filha, os olhos que pareciam dilatados de êxtase. Morreu feliz, Sr. Lockwood. Morreu sim. Beijou o rosto da filha e murmurou: Estou indo para junto dela. E você, filha querida, um dia virá juntar-se a nós. Não se mexeu, nem falou mais, mas continuou a fitá-la com aquele olhar extasiado, radiante, até que o pulso imperceptivelmente foi parando, e sua alma partiu. Ninguém notou o momento exato em que morreu. Tão tranquila foi a passagem. Não sei se Catherine havia gasto todas as lágrimas ou se o sofrimento era intenso demais para permitir-lhe chorar, mas sentou ali com os olhos secos até o nascer do sol. Continuou assim até meio-dia, e teria permanecido ainda mais meditando sobre aquele leito de morte se eu não insistisse em tirá-la de lá e fazê-la repousar um pouco. Foi bom que eu a tivesse afastado, pois na hora do jantar apareceu o advogado que acabara de visitar o Morro dos Ventos Uivantes para receber ordens de como proceder. Havia se vendido ao Sr. Heathcliff. Essa era a causa da sua demora em atender ao chamado do meu patrão. Felizmente, nenhuma preocupação com assuntos materiais perturbou o espírito do Sr. Linton após a chegada da filha. O Sr. Green encarregou-se de mandar em tudo e em todos na casa. Despediu todos os criados, menos eu, e teria levado a sua autoridade ao ponto de insistir para que Edgar Linton não fosse sepultado ao lado da esposa, mas na capela, com a sua família. Mas havia o testamento para impedir isso, e também os meus clamorosos protestos contra qualquer infração às suas determinações. Apressou-se o funeral, foi concedida a permissão a Catherine, agora senhorita Linton Heathcliff, para ficar na granja Thrushcross até que o corpo do pai fosse enterrado. Cathy contou-me que o seu sofrimento, afinal, havia levado Linton a correr o risco de libertá-la. Ela ouvira os homens que eu mandara discutindo na porta e entender o sentido da resposta de Heathcliff. Aquilo a deixou desesperada. Linton, que fora levado até a saleta assim que eu saí, foi aterrorizado para que trouxesse a chave antes que o pai subisse. Ele teve a astúcia de abrir a fechadura e voltar a trancá-la sem fechar a porta. E quando chegou a hora de ir para a cama, implorou para ficar com Harrington. Seu pedido foi concedido daquela vez. Catherine esgueirou-se para fora antes da madrugada. Não ousava sair por uma das portas, pois os cães dariam um alarme. Correu aos quartos vazios, examinou as janelas e, por sorte, ao entrar no antigo quarto da mãe, saiu com facilidade pela janela e escorregou até o chão, agarrando-se no abeto. Seu cúmplice, apesar dos tímidos artifícios, foi castigado pela sua participação na fuga. Na noite seguinte ao funeral, estávamos sentados na biblioteca, a minha jovem patroa e eu, ora meditando tristemente sobre a nossa perda, Catherine, tomada pelo desespero, ora arriscando conjecturas sobre o nosso futuro sombrio. Acabáramos de chegar à conclusão que o melhor destino que Catherine poderia esperar seria uma permissão para continuar a residir na igreja Thrushcross, ou pelo menos durante a vida de Linton. Mas isso se ele também tivesse permissão para acompanhá-la, e eu para permanecer como governanta. Esse arranjo parecia bom demais para que se tivesse esperanças. Mesmo assim,
Eu esperava e comecei a me animar pensando na perspectiva de manter-me na casa e no emprego e, acima de tudo, ficar junto da minha menina. Nesse momento, um dos criados que havia sido demitido, mas ainda não partira, entrou apressado, dizendo que aquele demônio do Heathcliff vinha atravessando o pátio. Devia bater-lhe a porta na cara? Mesmo que fôssemos loucas o bastante para dar tal ordem, não tivemos tempo. Heathcliff não teve a cerimônia de bater ou mandar anunciar o seu nome. Ele era o dono, e concedeu-se o privilégio de dono para entrar diretamente, sem dizer uma palavra. O som da voz do criado encaminhou-o à biblioteca. Entrou e, dispensando-o com um gesto, fechou a porta. Era a mesma sala na qual havia sido introduzido como visita 18 anos antes. A mesma lua brilhava através da janela e lá fora se estendia a mesma paisagem de outono. Ainda não havíamos acendido uma vela, mas todo o cômodo era visível, até mesmo os retratos na parede. A esplêndida cabeça da senhora Linton e o rosto gracioso do seu marido. Heathcliff avançou para a lareira. A sua própria figura mudara um pouco com o tempo. Ali estava o mesmo homem, a face morena, um pouco mais pálida, mais composta, o corpo um pouco mais pesado, talvez, e nenhuma outra diferença. Assim que o viu, Catherine levantou-se num salto, pronta para fugir. Pare, disse ele, segurando-a pelo braço. Chega de fugas. Para onde iria? Vim para levá-la de volta para casa e espero que seja uma filha submissa e não a encorajem meu filho a novas desobediências. Não sabia como castigá-lo quando descobri a participação dele na sua fuga. Linton é frágil como uma teia de aranha. Basta um beliscão para aniquilá-lo. Mas você verá pela sua cara que recebeu exatamente o que merecia. Eu o levei para baixo antes de ontem e apenas sentei-o numa cadeira sem tocá-lo mais. Mandei Harrington sair e ficamos só nós dois na sala. 2 horas depois, mandei Joseph levá-lo de volta para cima e desde então, quando percebe a minha presença, Linton parece estar vendo um fantasma. Creio até que me vê com frequência, mesmo que eu não esteja por perto. Harrington diz que ele desperta à noite e grita durante horas, chamando você para protegê-lo contra mim. E quer você goste ou não do seu precioso marido, terá que vir comigo. Ele agora é encargo seu. Cedo-lhe todo o interesse que tenho por ele. Por que o senhor não permite que Catherine continue aqui? Pedi. E manda o Sr. Linton para cá. Como o senhor odeia a ambos, não sentiria sua falta. Lá serviriam apenas como um tormento diário para o seu coração desnaturado. Estou procurando um inquilino para a granja Thrushcross, respondeu ele. E é claro que quero os meus filhos ao meu lado. Além disso, essa moça tem que me pagar o pão que comer. Não vou mantê-la no luxo e na ociosidade depois da morte de Linton. Apresse-se, arrume suas coisas. Não me obrigue a levá-la à força. Eu irei, disse Catherine. Linton é tudo o que tenho para amar nesse mundo, e embora o senhor tenha feito o que pôde para que ele me odiasse, e eu a ele, não conseguiu nos fazer odiar um ao outro. E desafio o senhor a feri-lo quando eu estiver por perto. E o desafio a me amedrontar. Quanto heroísmo e arrogância, respondeu Heathcliff. Mas não gosto de você o bastante para ferir Linton. Pode gozar sozinha do seu tormento enquanto ele viver. Não sou eu que vou torná-lo odioso a você. O próprio espírito gentil do meu filho fará isso. Ele está amargo como fel por conta da sua deserção e das consequências. Não espere agradecimentos pela sua nobre devoção. Eu ouvi traçar para Lilá um quadro muito agradável do que faria se fosse tão forte quanto eu. Vontade ele já tem, e sua própria fraqueza levará a encontrar um substituto adequado para a força que lhe falta. Sei que ele tem uma natureza má, disse Catherine, afinal é seu filho, mas fico feliz de ser melhor do que ele, para poder perdoá-lo. E também sei que ele me ama e por isso eu o amo. Já o senhor, Sr. Heathcliff, não tem ninguém para amá-lo. E por mais que nos faça infelizes, ainda teremos a vingança de pensar que a sua crueldade provém da infelicidade ainda maior que lhe vai dentro da alma. O senhor é infeliz, não é? Solitário como o diabo, invejoso como ele. Ninguém o ama. Ninguém chorará pelo senhor quando morrer. Eu não queria estar no seu lugar. Catherine falava numa espécie de triste triunfo. Parecia ter decidido incorporar o espírito da sua futura família, tirando o prazer do sofrimento dos seus inimigos. Mas vai lamentar é estar no seu lugar agora, disse o sogro, se demorar mais um minuto. Vá, sua bruxa, pegue as suas coisas. Ela se retirou desdenhosa. Na sua ausência, comecei a implorar o lugar de Zilá no Morro dos Ventos Uivantes, oferecendo em troca o meu lugar na granja. Mas ele não permitiria isso em hipótese alguma. Mandou que eu me calasse e pela primeira vez permitiu-se olhar para a sala e para os quadros. Após examinar o retrato da senhora Linton, disse: Vou levar este para minha casa. Não é que precise, mas... Virou-se abruptamente para o fogo e continuou com uma expressão que, na falta de uma palavra melhor, eu chamaria de um sorriso. Vou lhe contar o que fiz ontem. Pedi ao coveiro que estava cavando a sepultura de Linton para remover a terra que cobria a tampa do caixão dela e o abri. Cheguei a pensar em ficar ali quando lhe vi o rosto. Ainda era ela. O coveiro teve bastante trabalho para me tirar de lá.
e disse que se o ar entrasse, lhe alteraria o aspecto. Deixei então aberto um dos lados do caixão e cobri-o novamente com terra. Mas não abri o lado em que fica Linton. Maldito! Por mim teria sido soldado com chumbo. Subornei o coveiro para descobrir-lhe o caixão quando eu morrer. Abri a tampa e me colocar ali também. Vou conseguir que se faça assim. E então nem Linton será capaz de saber quem é quem. Que maldade, Sr. Heathcliff! Exclamei. Não tem vergonha de perturbar os mortos? Não perturbei ninguém nele, respondeu ele. E dei um pouco de paz a mim mesmo. Vou ficar bem mais tranquilo agora. E vocês terão mais chance de me manter debaixo do chão quando eu for para lá. Perturbá-la? Não. Ela é que tem me perturbado noite e dia por 18 anos, sem descanso, sem ter pena de mim, até ontem à noite. Ontem à noite fiquei em paz. Sonhei que dormia meu último sono ao seu lado. Ela adormecida, com meu coração imóvel e o rosto gelado contra o seu. E se o corpo dela tivesse se dissolvido na terra ou coisa pior, com que teria sonhado? Disse eu. Eu me dissolveria com ela e ficaria ainda mais feliz, respondeu ele. Acha que temo qualquer mudança dessa espécie? Já esperava essa transformação quando levantei a tampa do caixão, mas fico mais feliz que ela não tenha começado antes que eu partilhe dessa dissolução. Além disso, se eu não houvesse recebido uma impressão distinta daquelas feições inanimadas, esse sentimento singular não teria me deixado. Começou de maneira estranha. Você se lembra como fiquei louco quando ela morreu? Desde então, dia após dia, eternamente, pedia-lhe que me mandasse o seu espírito. Tenho muita fé em fantasmas. Estou convicto de que eles podem existir e de fato existem entre nós. No dia que ela foi enterrada, caiu uma nevasca. À noite fui no cemitério. O vento soprava gelado, como se fosse inverno, e toda a volta era solidão. Não temia que aquele tolo do marido viesse vagar pelo vale assim tão tarde, e ninguém mais tinha qualquer coisa para fazer por lá. Vendo-me sozinho e consciente de que 7 palmos de terra solta eram a única barreira entre nós, disse comigo. Vou tê-la de novo em meus braços. Se ela estiver fria, pensarei como é este vento no norte que me enregela, e se estiver imóvel, direi que adormeceu. Consegui uma pá na casa de ferramentas e comecei a cavar com todas as minhas forças. Até arranhei o caixão. Passei a trabalhar com as mãos e a madeira começou a estalar nos parafusos. Estava a ponto de atingir o meu objetivo quando me pareceu ouvir um suspiro vindo de alguém acima de mim, inclinando-se à beirada do túmulo. Se eu ao menos retirar essa tampa, murmurei. Podem depois jogar a terra sobre nós dois. E tentei arrancá-la com mais força ainda. Ouvi outro suspiro perto do meu ouvido. Podia sentir a respiração morna que cortava o ar gélido. Eu sabia que nenhum ser vivo de carne e osso estava por perto, mas assim como se percebe a aproximação de um corpo vivo no escuro, apesar de não poder se distinguir quem é, do mesmo modo eu senti que Kathy estava lá, não debaixo da terra, mas em cima da terra. Senti um súbito alívio fluindo do meu coração para todo o meu corpo. Renunciei àquela tarefa mórbida e me senti imediatamente consolado, indizivelmente consolado. Ela estava presente ao meu lado e permaneceu comigo quando tornei a cobrir a sepultura e me conduziu para casa. Pode rir se quiser, Nelly, mas eu tinha certeza de que em casa iria vê-la. Tinha tanta certeza que não pude deixar de falar-lhe. Quando cheguei ao Morro dos Ventos Uivantes, bati com força na porta. Estava trancada. Lembro-me que aquele maldito do Earnshaw e minha mulher se opuseram à minha entrada. Recordo que parei e bati nele até que caísse desacordado e depois corri para cima, para o quarto dela e meu. Olhei em volta impaciente. Sentia-a junto a mim e podia quase vê-la. Mesmo assim, não podia. Devo ter suado sangue, então, tamanha era a angústia que me assolava e o fervor das minhas súplicas para ter apenas uma rápida visão. Mas não tive nenhuma. Ela se mostrou para mim o demônio, como sempre for em vida. Desde então, às vezes mais, às vezes menos, tenho sido um joguete dessa tortura intolerável. É um inferno. Os meus nervos vivem em tal estado de tensão que, se não fossem duros como aço, há muito já teriam ficado tão fracos quanto os de Linton. Quando estou sentado em casa com Harrington, parece-me que se sair vou encontrá-la, e quando caminho pela charneca, sinto que a encontrarei quando voltar. Se viajo, anseio por retornar na certeza de que ela deve estar em algum lugar no Morro dos Ventos Uivantes, e quando dormia no seu quarto, acabava fugindo dali. Não posso dormir naquele quarto, pois assim que fecho os olhos sinto sua presença, ou do lado de fora da janela, ou correndo pelos os painéis da cama, ou entrando pela porta, ou até mesmo descansando a cabeça, amada, no mesmo travesseiro que usava quando criança. E tenho que abrir os olhos para ver. Assim abro e fecho os olhos centenas de vezes por noite, para acabar sempre desapontado. Isso me atormenta. Muitas vezes gemia tão alto que aquele velho patife do Joseph de certo pensou que minha consciência estava me aterrorizando como um demônio. Agora, desde que a vi, fiquei tranquilo. Pelo menos um pouco. Estranho modo de matar.
não em porções de 1 polegada, mas em frações minúsculas, enganando-me com o fantasma de uma esperança durante 18 anos. O Sr. Heathcliff fez uma pausa e enxugou a testa. O cabelo molhado de suor colara-se à fronte, os olhos estavam fixos nas brasas vermelhas do fogo, as sobrancelhas não se contraíam, mas erguiam-se junto às têmporas, amenizando o aspecto severo do rosto, mas dando-lhe uma expressão singular de inquietação, e um ar de dolorosa tensão mental, concentrada num assunto exaustivo. Não se dirigia inteiramente a mim, e me mantive em silêncio. Não gostei de ouvi-lo falar. Depois de uma curta pausa, voltou a sua atenção para o retrato, tirou-o da parede e apoiou-o contra o sofá para melhor contemplá-lo. E enquanto estava ocupado nisso, Catherine entrou, anunciando que estava pronta para partir assim que seu pônei fosse selado. Mande-me isso amanhã, disse Heathcliff para mim. Voltou-se então para a moça e acrescentou: Pode ir sem o pônei. Está uma tarde bonita e não precisará de pônei nenhum no Morro dos Ventos Uivantes. Para viagens que fizer, usará os seus próprios pés. Vamos. Adeus, Ellen, sussurrou minha querida patroazinha. Quando me beijou, seus lábios pareciam de gelo. Venha me visitar, Ellen. Não se esqueça. Não ouse fazer isso, senhorita Jean, disse seu novo pai. Quando precisar lhe falar, virei até aqui. Não quero que venha bisbilhotar em minha casa. Fez sinal para que Catherine precedesse e ela obedeceu, lançando-me um olhar que me cortou o coração. Fiquei a observá-la da janela enquanto atravessavam o jardim. Heathcliff prendeu o braço de Catherine no seu, embora ela evidentemente tenha tentado retirá-lo a princípio. Mas em largas passadas ele logo a conduziu pela alleia, cujas flores os esconderam. Fiz uma visita ao Morro dos Ventos Uivantes, mas não voltei a vê-la desde que partiu. Quando cheguei perguntando por ela, Joseph agarrou-se à porta e não deixou passar. Disse que a senhora Linton estava atarefada e que o patrão não estava em casa. Zillah me contou alguma coisa do que se passa por lá. Do contrário, eu nem saberia quem está vivo e quem está morto. Ela acha Catherine arrogante e não gosta dela. Posso adivinhar pela sua conversa. A minha jovem patroa tentou pedir-lhe ajuda logo que chegou, mas o Sr. Heathcliff disse-lhe que cuidasse dos seus assuntos e deixasse a nora cuidar de si mesma. E Zillah consentiu de bom grado, já que é uma mulher tacanha e egoísta. Catherine demonstrou um aborrecimento infantil diante dessa negligência. Retribuiu com desprezo e incluiu a criada no rol dos seus inimigos, com tanta determinação como se ela tivesse lhe feito alguma grande ofensa. Tive uma longa conversa com Zillah há cerca de 6 semanas, um pouco antes do senhor chegar, num dia em que nos encontramos por acaso na charneca, e lhe conto o que ela me disse. A primeira coisa que a senhora Linton fez, disse ela, quando chegou ao Morro dos Ventos Uivantes, foi correr para o andar de cima sem sequer desejar boa noite a mim ou a Joseph. Trancou-se no quarto de Linton e ficou lá, até de manhã. Quando o patrão e Earnshaw tomavam o desjejum, ela entrou na sala muito trêmula e perguntou se poderia chamar o médico. Seu primo estava muito doente. Sabemos disso, respondeu Heathcliff. Mas a vida dele não vale um centavo, e não vou gastar um centavo com ele. Mas não sei o que fazer, disse ela. E se ninguém me ajudar, ele morre. Saia da sala, exclamou o patrão. E não me fale nem mais uma palavra sobre ele. Ninguém aqui se importa com o que acontece a Linton. Se você se importa, banque a enfermeira. Se não se importa, tranque-o e deixe só. Ela então começou a me aborrecer, e eu lhe disse que já tivera trabalho de sobra com aquele menino cansativo. Cada um de nós tinha sua tarefa, e a dela era atender a Linton. O Sr. Heathcliff me mandara deixar essa tarefa por conta dela. Como eles se arranjaram, eu não sei dizer. Imagino que ele sofreu muito e passou gemendo noite e dia. Ela quase não descansava. Dava para ver pela sua face pálida e os olhos fundos. Às vezes entrava na cozinha com um aspecto selvagem e me olhava como se quisesse implorar por ajuda. Mas eu não ia desobedecer ao patrão. Nunca me atrevi a desobedecê-lo, senhorita Jean. E embora eu achasse errado que não mandassem chamar o Dr. Kenneth, não era da minha conta aconselhar ou reclamar. E sempre evitei intrometer-me em tais assuntos. Algumas vezes, depois que nós deitávamos, aconteceu-me de abrir de novo a porta do quarto e vê-la chorando, sentada no alto da escada. Eu então me trancava depressa com medo de ser levada a interferir. É claro que tinha pena dela, mas a senhora entende. Também não queria perder o meu emprego. Certa noite, afinal, ela criou coragem para entrar no meu quarto e me deixou assustado, dizendo: Vá dizer ao Sr. Heathcliff que seu filho está morrendo. Dessa vez eu tenho certeza. Levante-se e vá lhe contar. Dito isso, desapareceu outra vez. Fiquei escutando e tremendo por um quarto de hora. Nada se movia. A casa estava em completo silêncio. Pensei comigo, ela está enganada. Ele superou isso, não preciso incomodá-los. E comecei a cochilar. Meu sono foi perturbado, uma segunda vez, pelo som agudo da campainha. A única campainha que temos, colocada expressamente para ser usada por Linton. O patrão me mandou ver o que havia e dizer-lhes que não voltassem a fazer barulho. Dei-lhe o recado de Catherine, ele praguejou e alguns minutos depois voltou com uma vela acesa e se dirigiu ao quarto do casal. Eu o segui. A senhora Heathcliff estava sentada, ao lado da cama, com as mãos cruzadas no colo. Seu sogro aproximou-se segurando a luz sobre o rosto de Linton
e tocou. Depois virou-se para ela. E agora, Catherine? Disse ele. Como se sente? Ela continuou em silêncio. Como se sente, Catherine? Repetiu o Sr. Heathcliff. Ele está em paz e eu estou livre, respondeu ela. Eu deveria me sentir bem, mas... Continuou Catherine com uma amargura que não se podia esconder. O senhor me deixou tanto tempo lutando sozinha contra a morte que só sinto e só vejo morte ao meu lado. Sinto-me morta também. E ela de fato parecia morta. Dei-lhe um pouco de vinho, Harrington e Joseph entraram, então. Tinham acordado com a campainha e o ruído dos passos e ouviram de fora do quarto a nossa conversa. Joseph estava satisfeito, eu acho, com a morte do rapaz. Harrington parecia um pouco mais perturbado, embora estivesse mais ocupado em olhar para Catherine do que para Linton. Mas o patrão mandou voltar para a cama. Sua ajuda não era necessária. Mandou depois que Joseph removesse o corpo para o seu quarto e disse-me para que voltasse para o meu. A senhora Heathcliff ficaria sozinha. Pela manhã, mandou-me dizer-lhe que descesse para o de jejum. Ela despira-se e parecia ter dormido. Disse-me que estava doente, o que não me surpreendeu. Informei ao Sr. Heathcliff e ele respondeu: Bem, deixe-a sozinha, até depois do funeral. E suba de vez em quando para ver se ela precisa de alguma coisa. Assim que estiver melhor, me avise. Kathy ficou lá em cima por 15 dias, segundo Zillah, que a visitava 2 vezes ao dia e que teria se mostrado bem mais amigável se suas tentativas de gentileza não fossem imediata e orgulhosamente repelidas. Heathcliff subiu lá uma vez para mostrar-lhe o testamento de Linton. O rapaz havia legado ao pai tudo que era seu e tudo que tinha sido da esposa, inclusive os bens móveis. O pobre coitado fora ameaçado ou coagido a fazer aquilo durante a semana em que Catherine se ausentara, quando da morte do Sr. Edgar. Mas Linton não poderia dispor das terras por ser menor de idade. O Sr. Heathcliff, porém, reivindicou as terras e as recebeu, em função dos direitos da sua falecida esposa e dele próprio. Creio que de forma legal. De qualquer modo, Catherine, sem dinheiro e sem amigos, não teve como disputar a posse. Ninguém jamais se aproximou da porta da Sra. Heathcliff, a não ser eu, continuou Zillah. E o patrão naquela única vez. E ninguém nunca perguntou por ela. A primeira vez que ela desceu para a sala foi numa tarde de domingo. Quando fui levar-lhe o jantar, ela desatara a chorar, dizendo que já não podia suportar o frio. Eu lhe disse então que o patrão iria para a granja Thrushcross e Earnshaw e eu não a impediríamos de descer. Assim, logo que ouviu afastar o tropel do cavalo de Heathcliff, ela apareceu vestida de preto. O cabelo louro fora penteado para trás das orelhas, liso como de uma mulher quacre, pois não tinha como encrespá-lo. Joseph e eu, em geral, vamos à capela aos domingos, disse Zillah. No momento, como o senhor sabe, a igreja não tem nenhum ministro, explicou a senhorita Jean, e eles costumam chamar de capela ao templo metodista ou batista, não sei dizer qual, lá em Gimmerton. Joseph foi, prosseguiu ela, mas eu achei mais apropriado ficar em casa. Os jovens sempre precisam da supervisão de uma pessoa mais velha e Harrington, com toda a sua timidez, não é nenhum modelo de bom comportamento. Avisei-o de que sua prima provavelmente viria sentar-se conosco e estava acostumada a respeitar o dia de sábado. Era melhor que ele guardasse suas armas de caça e deixasse de lado o trabalho da limpeza que costumava fazer em casa, enquanto ela estivesse ali. Ele ruborizou ao ouvir a notícia e baixou os olhos para as mãos e para a roupa. Num instante livrou-se da graxa e da pólvora. Vi que ele pretendia fazer-lhe companhia e percebi pelo seu jeito que queria estar apresentável. E rindo como não me atrevia a rir, quando o patrão estava por perto, me ofereci para ajudá-lo e brinquei com a confusão do rapaz. Harrington ficou zangado e começou a praguejar. Bem, senhorita Jean, continuou Zillah, vendo que seus modos não me agradavam. Sei que a senhora deve achar a sua jovem patroa boa demais para o Sr. Harrington. E até tem razão. Mas admito que gostaria muito de ver o orgulho dessa moça rebaixado. Afinal, de que lhe adianta agora todo esse estudo, toda essa fineza? É tão pobre quanto a senhora ou eu. Mais pobre, talvez. A senhora está economizando e eu faço o que posso para juntar um dinheirinho. Harrington permitiu que Zillah o ajudasse, e ela o lisonjeou até que ficasse de bom humor. Assim, pelo que conta a criada, quando Catherine desceu, Harrington, meio esquecido dos antigos insultos, tentou mostrar-se agradável. A moça entrou, disse ela, fria como um bloco de gelo, e altiva como uma princesa. Levantei-me e lhe ofereci a poltrona em que estava, mas ela torceu o nariz para minha cortesia. Earnshaw também se levantou e pediu-lhe que viesse para o sofá e sentasse junto ao fogo. Tinha certeza de que ela estava com frio. Estou passando frio há mais de um mês, respondeu ela, sublinhando as palavras com tanto desdém quanto podia. Ela mesma pegou uma cadeira e a colocou a uma boa distância de nós dois. Depois de ficar sentada até se aquecer, pôs-se a olhar em volta e descobriu vários livros no armário. Logo estava na ponta dos pés, esticando-se para alcançá-los, mas os livros estavam altos demais. Seu primo, depois de assistir às suas tentativas por algum tempo, afinal criou coragem para oferecer-lhe ajuda.
Ela segurou a saia e ele a encheu com os primeiros volumes que lhe caíram nas mãos. Foi um grande avanço para o rapaz. Catherine, porém, não lhe agradeceu, embora ele ficasse satisfeito por ela ter aceitado sua ajuda. Aventurou-se a ficar de pé atrás enquanto ela examinava os volumes e até mesmo a inclinar-se a apontar o que impressionava nas gravuras antigas que os livros continham. Também não ficou magoado com o modo insolente com que ela afastava as páginas sob o seu dedo. Contentava-se em recuar um pouco e olhar para ela em vez de olhar para o livro. Ela continuou lendo ou procurando algo para ler. A atenção de Harrington aos poucos foi se concentrando inteira nos cabelos sedosos e espessos de Catherine. Ele não podia ver-lhe o rosto, nem ela podia ver o seu. E talvez, sem se dar conta do que fazia, atraído como uma criança é atraída por uma vela, acabou passando do olhar ao tato. Estendeu a mão e acariciou um cacho, tão suavemente como se tocasse um pássaro. Ela voltou-se assustada com aquele toque, como se ele lhe tivesse enfiado uma faca no pescoço. Afaste-se! Como ousa tocar-me? Por que está parado aí? Exclamou ela, em um tom de repulsa. Não o suporto! Eu vou subir de novo se chegar perto de mim. Sr. Harrington recuou, parecendo muito tolo. Sentou-se quieto no sofá e ela continuou examinando os volumes por mais meia hora. Finalmente, Earnshaw atravessou a sala e sussurrou-me. Será que você lhe pediria para que lesse para nós, Zillah? Estou chateado de ficar sem fazer nada. E gosto. Acho que gostaria de ouvi-la. Não diga que fui eu que pedi. Fale como se fosse ideia sua. O Sr. Harrington gostaria que lesse para nós, senhora, disse eu imediatamente. Seria muita bondade sua e ele ficaria muito grato. Ela franziu o senho e, erguendo o olhar, respondeu. Sr. Harrington, assim como todos vocês, me fariam um favor se entendessem que rejeito qualquer suposta bondade que tenha a hipocrisia de me oferecer. Eu os desprezo e não tenho nada a lhes dizer. Quando eu teria dado a minha vida por uma palavra amável ou até mesmo para ver um rosto humano, todos me evitaram, mas não vou queixar-me para vocês. Vim aqui para baixo por causa do frio, não para diverti-los ou desfrutar da sua companhia. O que foi que eu fiz? Começou Earnshaw. Que culpa eu tenho? Oh, você é uma exceção, respondeu a senhorita Heathcliff. Nunca me faltou a sua consideração. Mas eu me ofereci mais de uma vez, disse ele irritado com a sua ironia. E pedi ao Sr. Heathcliff que me deixasse fazer vigília em seu lugar. Fique quieto. Prefiro ir para fora ou para qualquer outro lugar, desde que não ouça sua voz desagradável no meu ouvido, disse a minha senhora. Harrington resmungou que, por ele, ela podia ir para o inferno, e tirando a arma do estojo, não mais se privou das suas ocupações de domingo. Agora falava livremente, e ela achou melhor retirar-se de novo para sua solidão. Mas o frio havia começado e, apesar do seu orgulho, Catherine foi forçada a compartilhar cada vez mais da nossa companhia. No entanto, tomei cuidado para não receber mais nenhum desprezo pela minha bondade. Desde aquele momento fui tão fria quanto ela. E agora ela não tem nenhum amigo entre nós. Ninguém que queira bem. E nem merece ter. Basta que lhe digam uma palavrinha e logo se encrespa sem respeitar a ninguém. Enfrenta até o próprio patrão e chega ao ponto de desafiar o Sr. Heathcliff a espancá-lo. E quanto mais ferida, mais venenosa se torna. A princípio, ao ouvir esse relato de Zillah, resolvi deixar meu emprego, alugar um chalé e trazer Catherine para morar comigo. Mas o Sr. Heathcliff permitiria isso tanto quanto concordaria em montar uma casa independente para Harrington. E no momento não vejo nenhuma solução, a menos que ela se case outra vez, e isso não está nas minhas mãos arranjar. Assim, terminou a história da Sra. Dean. Apesar da profecia do médico, estou recuperando as forças rapidamente, e embora ainda estejamos na segunda semana de janeiro, pretendo dentro de 1 ou 2 dias cavalgar até ao Morro dos Ventos Uivantes para informar o meu senhorio de que passarei os próximos 6 meses em Londres. E ele, se quiser, pode procurar outro inquilino a partir de outubro. Não passaria outro inverno aqui por nada nesse mundo.